Pessoal, hoje a gente vai falar de um assunto que é preciso a gente começar a falar, né? Que seria eventuais acumulações, eventuais distribuições, reacumulações, readistribuições, porque no momento que a gente está agora no Bitcoin, é possível que ele evolua o que ele está fazendo nessa movimentação para uma acumulação. Existe risco dele cair um pouco mais? Existe. Mas a gente não pode fechar os olhos para essa estrutura que está sendo formada. E a gente vai ter que detalhar aqui, tanto com indicadores como com o gráfico também, para a gente tentar interpretar esta movimentação, porque diferente do que aconteceu no ciclo passado, é uma movimentação um pouquinho diferente. E eu reitero o que eu já disse nas últimas lives, desses pontos para baixo só existe compra, não existe venda mais. Só existe compra porque a gente já está muito perto do 38% de FIBO. A gente pode parar por ali. A gente não precisa ir necessariamente nos 50%. A gente pode parar por ali. Porque dentro dessa movimentação, a gente simplesmente no gráfico mensal, embora a gente tenha perdido o último fundo ali, né? Que não é algo muito bom isso daí, isso poderia levar a gente mais para baixo, sim. O gráfico diário, ele ele é previsível, mas também não é. A gente sabe que tem um risco ali do S&P 500, né? Ainda não corrigiu. Dentro do gráfico mensal, cara, a gente está perdendo o último fundo, né? E isso pode fazer com que a gente forme esse fundo do Bitcoin mais rápido. Esse cara aqui ele já está apontando para a gente que a gente vai ter que corrigir pelo menos no diário em sobrevenda e eventualmente no semanal em sobrevenda. Esse cara já está falando para a gente. Então o diário em sobrevenda a gente já bateu 6.500, tá bom? Perdendo esse ponto 6.150, então mais ou menos aqui nos 38%, nada estourou ainda, é óbvio ele tá vermelho. O Bitcoin é um caso à parte, né? É uma estrutura à parte. Eu não acredito que esse cara aqui vai corrigir e o Bitcoin não vai. Acredito que vá, mas o Bitcoin geralmente ele forma um fundo antes do que o S&P 500. Se você pega todo o histórico, né, do S&P 500 aqui atrás, você vai ver, né, que em maio de 2022, junho de 2022, né, por aqui o BTC já tinha formado o fundo dele. Ele só fez um spring depois. Tá bom? Ó, maio de 2022, aqui ó, abril, maio de 22, empurrou o preço do Bitcoin para baixo. Era algo inédito? Não, não era algo inédito. Isso sempre acontece dentro dos ciclos, né? Sempre vemos correções, né? É importante a gente também lembrar que nós já estamos aqui há vários mesezinhos aqui vermelhos, tá? Então o histórico, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 meses no PPO vermelho. No ciclo passado, né? Se a gente for botar lá no 2018, foram 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ainda tiveram mais 4 meses subsequentes, que foi uma última quedinha. No ciclo passado foi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, foi um pouquinho mais. Mas se a gente for pegar do topo que foi formado, né? Foi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ainda tivemos 4 meses subsequentes, né? Então, sim, a gente poderia ter mais um período aqui no Bitcoin, mesmo que lateralizado. A gente deve evoluir para algum range acumulativo aqui, tá? Nas próximas semanas. Vai depender desse contexto aqui que está sendo formado, porque, sinceramente, eu não consigo dizer ainda se esse padrão aqui vai evoluir para uma acumulação. Vai depender do que vai acontecer na descida que ele fizer. E a gente precisa falar disso, porque não adianta só olhar para essa estrutura aqui e falar, olha, isso aqui é um range que a gente vai para baixo. De fato, ele vai levar a gente para baixo. Só não dá para dizer agora se a saída para baixo ela vai ser para nós entrarmos num range de acumulação, né, que seria ali um teste, eventualmente um spring mais para frente, ou se a gente vai dar continuidade, porque a gente não está triangulado, tal como foi aqui atrás. Nós não temos esse triângulo, nós não temos esse pullback. E aqui existe um ponto muito relevante para levarmos em consideração quando se trata de Bitcoin, tá? Principalmente aqui neste ponto aqui, que a gente não tem no ciclo atual. Aqui foi um movimento rápido, tá? Aqui foi de 12 de maio até 12 de junho, foram 30 dias, uma bandeirinha.
quando a gente tem um período maior do que 40 dias, como já é o caso aqui, 5 de fevereiro, 6 de fevereiro até agora, isso aqui não pode ser considerado uma bandeira, porque já está um período muito extenso. Esse é um outro ponto, né? Isso é uma outra forma da gente olhar para a análise gráfica, né? E tentar interpretar o que está acontecendo, porque se isso aqui fosse uma bandeira, era para o preço estar, ó, correndo. Volume, intensidade, velocidade, né? E rompimento. E não é o que está acontecendo. Então, sim, isso aqui pode evoluir para uma acumulação. Quais são os requisitos? O que precisa acontecer? A gente sabe que tem a LTB aqui. Não se baseie por ela agora, se baseie na estrutura que está sendo formada. Tá? Então, a depender de como a gente fizer essa volta aqui embaixo, isso vai determinar para a gente se é uma acumulação de fato. Por quê? Porque dentro de um range acumulativo, a gente precisa cair fazendo topinhos descendentes, tá? Dentro do range de acumulação. Assim mais ou menos, ó. Assim mais ou menos, ó. Tá? Cair, ó, topos e fundos descendentes, né? Estabilidade de volume, tá? Arredondar. A gente não deve ter velocidade, a gente deve ficar dias, tá bom? Se cair rápido é uma história, mas não é o que está acontecendo por enquanto. Não importa muito, né, o contexto. Por exemplo, aqui a gente também começou a cair, né, mais rápido, mas a gente já foi logo em seguida. A gente não ficou muito tempo. Entende? É diferente do que está acontecendo aqui. A gente buscou os topos, sim, porque isso tinha que acontecer. Mas isso aqui também é um início de estrutura que pode ser uma acumulação. A gente não pode fechar os olhos para isso, porque dentro desse range a gente pode estar evoluindo aqui mais ou menos para metade da acumulação, se de fato for. Por isso que não existe mais vendas desse ponto para baixo. Só existe compra. E se existe uma possibilidade de nós termos uma compra por aqui, possibilidade não. Se existe a possibilidade de ser uma acumulação, né? E o tempo dessa lateralidade dita isso pra gente, que isso aqui pode ser sim uma acumulação, a gente compra. A gente compra. Esse período de 30, já estamos a 40 dias, um pouco mais de 40 dias aqui, não é um período de bandeira. Um período mais extenso, né? A gente tem que levar em conta uma estrutura. E a gente perdeu os 74 mil dólares. Sim, perdemos 74 mil dólares. Não batemos a zona de retração inicial. Não batemos, mas um spring ali abaixo dos 59 vai bater na zona de retração estrutural. Então, dentro dessa movimentação aqui, o que precisaria acontecer para a gente validar uma estrutura de acumulação? Né? Duas coisas, né? Mas basicamente uma queda aqui mais lenta, mais gradual, ó, sabe? Não vamos ter velocidade, vamos ficar ameaçando cair, ó, rotacionando, tá bom? Depois eventualmente a gente pode até formar uma LTBzinha aqui, voltar para cá, tá? Perder, né? Estopar todo mundo e aí estourar a tampa. Não necessariamente a gente tem que perder a mínima. Baseado nas estruturas de acumulação, a gente precisaria apenas, né, 62 mil dólares. Apenas triscar aqui no 62. Geralmente a gente vai na mínima, porque tem muita liquidez, tá? Geralmente. E geralmente também a gente para antes dessa estrutura para gerar mais liquidez para cima. Então, dentro de um range acumulativo, eu não acredito que a gente perca esta região de cara, 64 mil dólares. Se a gente estiver dentro de um range acumulativo, a gente vai trabalhar aqui nesse range, tá bom? Vai vir aqui e tal, né? Não vai ter muita velocidade, vai parar por aqui, tá? Vai ficar aqui, né? Alguns dias e tal. Aí a gente vai estopar todo mundo e aí sim vai embora. Esse movimento final de stop, ele não é uma característica de, olha, rompemos, agora a gente vai cair infinitamente. Não. Porque vai depender dessa consolidação. Porque a gente viu que o gráfico de 12 horas, ele perdeu o último fundo de 12 horas. É verdade. Perdeu o último fundo, é verdade. Mas por que o gráfico não está correndo? Então essa semana vai ser muito importante para a gente determinar de fato essa estrutura que está sendo formada.
Porque se a gente perde o último fundo e a gente não dá segmento, fica lento, gradual, fica, né, naqueles ranges de Cunha, LTBzinha, né, que a gente já viu, né, esses ranges aqui, ó, de LTBzinha, independente do tempo gráfico, tá bom? Cada um usa um termo diferente, tá? Aqui mais cunhado, mas sempre com uma LTBzinha, tá? Resumidamente com uma LTBzinha, deixando liquidez para cima, né? Aí provavelmente a gente vai estar dentro de um range acumulativo aqui, ó. Tá bom? Aqui, ó. Não necessariamente vindo aqui, não é isso. É para você entender a estrutura. É cair mais gradual, cair formando topinhos descendentes. Isso poderia validar sim pra gente uma estrutura de acumulação. Mas Samuca, você veio falando pra gente ao longo de todo o tempo aí que é possível da gente cair nos 40 mil dólares. Sim, seria possível, mas a gente também tem que ser prudente, né? E olhar também para um gráfico mensal que a gente está caindo reto pela primeira vez, independente do contexto do S&P 500. O Bitcoin ele forma fundo primeiro, tá bom? E isso também é diferente do ciclo passado, por quê? Porque aqui a gente tinha um vazio, ó. Aqui a gente tinha um vazio, sabe? A gente só foi parar aonde tinha uma beliscada aqui, ó, no range mensal. E se você for botar o gráfico semanal, você vai ver que é a única estrutura semanal que a gente tinha, também conhecido como zona de interesse. Claro, teve a confluência, né, da retração de Fibo, é verdade, mas aqui a gente tem toda essa zona de interesse aqui, ó. Isso aqui é uma zona de interesse também, isso aqui é uma zona de suporte também. Por isso que não existe vendas daqui para baixo, só existe compra. Só existe compra, principalmente retestes de fundo ou rupturas de fundo, porque o risco retorno daqui para baixo, mesmo que o preço vá para 40 mil dólares, é de 29, 25%, dependendo aqui se ele der uma beliscada rápida ali, pô, menos de 20%. Sabe? Então não compensa mais ficar olhando para baixo, vai cair mais, vai, não compensa mais a partir de agora, só compensa compras agora. Só compensa compras, não compensa mais pensar em vendas, até porque são estruturas e a gente já está muito perto de uma zona de retração estrutural. 57 mil dólares, 60. Cara, uma triscada aqui ele bate ali, ele pode simplesmente fazer esse range de acumulação, tá bom? Beliscar aqui e ir embora. Quem me garante que isso não vai acontecer? Porque do primeiro ponto de retração em diante, já está válido uma retração estrutural. É possível nos 50%? É possível se der um crash, alguma coisa aí, sabe? Uma queda abrupta no S&P 500 que tá pelos cabelos. É possível. Mas a gente não sabe, a gente não consegue, a gente não prevê, melhor dizendo, né, essas movimentações que podem acontecer no S&P 500. Então a gente avalia o quê? Estruturas. E dentro dessa estrutura é possível nós estarmos diante de uma evolução o início sempre vai ser uma distribuiçãozinha, tá? Sempre vai ser. Mas o período do meio ali, geralmente a gente pode evoluir para uma acumulação. Tá muito similar, porque é muito similar mesmo à acumulação da distribuição, certo? A gente precisa ter aumento de volumes também. A gente não tem aqui, né? Se é que a gente pode considerar esse ponto aqui como clímax de venda, é possível, bateu no alvo ali, é possível. Tá? Eu não tenho uma certeza se a gente vai evoluir para um range de acumulação aqui ou não. A única coisa que eu posso dizer é o seguinte: daqui para baixo, de 62 para baixo, porque 62 a gente ainda deve voltar, só tem compras, pessoal. Não existe mais venda daqui. Independente de S&P, Elon Musk, o Donald Trump, independente de tudo que está acontecendo lá fora, que eventualmente pode acontecer no gráfico, independente disto tudo, só existe compra, pessoal. Só existe compra. Já caiu 50%, tá bom? A gente tem que pensar em compras. O gatilho mais forte vai ser esse bear trap. Vai ser. Mas diferente do ciclo passado, e eu reitero, aqui a gente tinha um vazio. A gente foi parar só lá onde tinha o primeiro candlezinho, ó, vermelho, que foi lá embaixo. Era um vazio. Se você bota uma POC aqui, por exemplo, para você, né, ver quais são os pontos de interesse, tá bom? Você vai ver que a gente só parou aqui no primeiro range de interesse, ó, aqui embaixo, ó. Olha o vazio que a gente tinha aqui, ó, abaixo dos 30 mil dólares. Era um vazio, ó. O único ponto de interesse que tinha era aqui, nos 20 mil dólares.
A gente pode também colocar uma POC aqui para ter uma ideia? Podemos colocar uma POC aqui. E a gente vê que existe sim uma zona de interesse aqui, ó. Existe sim, pessoal. Existe uma zona de interesse. Aqui tem um interesse gigante aqui nos 30 mil dólares, mas não deve nos 30 mil dólares. Não deve. A gente tem aqui interesse nos 54. Olha aqui onde é que a gente está. A gente está exatamente aqui, ó, nesta zona de interesse, ó. Isso aqui é uma zona de interesse, que você vai ver que está onde? Exatamente em todo este range aqui. Se eventualmente a gente perde aqui os 55, é possível da gente parar aqui pelos 47, que é outra zona de interesse, ó, entre 47 e para baixo não perde, tá? Entre 47 e 40 mil dólares, aqui não perde de jeito nenhum. Então se eu tenho esses ranges de compra, cara, a gente compra. Aí a gente olha para outro contexto. Pô, será que a gente pode estar evoluindo de fato para essa acumulação? Será? Porque a gente tem no gráfico diário, tá bom? No gráfico diário, você consegue ver essa estrutura sendo formada. No diário, tá bom? No diário. Não olhe para o S&P 500, olhe para o diário. Você vai ver essa estrutura. Tá bom? O Automatic Rally, que foi essa barra vendedora, essa barra compradora, e esta barra pode indicar o início de uma zona de acumulação, porque foi uma barra relativamente grande, você não viu essa barra aqui, você não viu aqui, ó, você não vê nessa estrutura. Você vê em zonas de acumulação, barras assim acontecendo, barras grandes, barras elefantes. Você tem que ver dentro de um range de acumulação. Sempre vai acontecer isso. Olha aqui atrás também, ó. Olha a barra que a gente teve aqui, ó, de acumulação, voltando todo o dia anterior. Foi uma barra de acumulação. Então, esse movimento se assemelha muito também aqui, ó. Olha aqui essa barra elefante aqui também, ó. Essa é que a gente pode usar esse exemplo barra elefante. Tá bom? Então, esse movimento que está acontecendo, essa barra que aconteceu no gráfico diário, ela se assemelha muito com um padrão de acumulação ou início. Então é possível sim que a gente esteja, tá, evoluindo para uma zona de acumulação. A gente não pode fechar os olhos para isso. Eu não estou dizendo que a gente não vai voltar mais, pelo contrário. Para validar uma estrutura de acumulação, a gente precisa voltar aqui embaixo. O que eu quero que você entenda é, se a gente ficar consolidado mais tempo aqui em cima, né? Ficar aqui, olha, ameaça cair, ameaça subir, fica aqui e tal, vai ali, não sei o que, mais pra frente vem aqui, aí não perde, você pode ter certeza que isso vai ser uma acumulação. Vai depender de como vai cair. Se não cair reto, se só cair escalonado, vai evoluir para uma acumulação e a gente precisa se entupir. Mas Samuca, você também falou aí recentemente que se o gráfico mensal ele fechar verde, ele ativa gatilhos. Sim, é verdade, ele ativa gatilhos. Ele ativa tanto o diário em sobrecompra, que seria aqui os 82 mil dólares, como o diário em sobrevenda, que está em 59. De qualquer forma, a gente não tem fundos muito abaixo desse range. Consegue entender? Mas você também falou que poderia ativar um gatilho de pivô de baixa, Samuca. É verdade, mas um pivô de baixa, ele só é válido se fechar um gráfico mensal abaixo do pavio. Senão não é pivô. Senão é apenas um pivô armado. E dentro do que a gente tem de alvo, o que a gente tem de alvo é o 2 semanas. E o 2 semanas, ele bateu na região de alvo. Isso é um fato. Batemos no alvo. 60 mil dólares. Será que é a primeira vez que a gente vai ter um fundo de mercado com o Bitcoin batendo somente um pivô no 2 semanas? Eu não sei, mas é possível porque esse range aqui de trás, ele é um range comprador. Eu não acredito que a gente bateu no range de retração, que seria 56, não acredito. Mas é um range que tem muita estrutura, e estruturas são zonas de suporte, e a gente não pode ignorar isso. Se a gente for olhar para indicadores, né, PPO, ou MACD, a gente tem margem para cair mais? Sim, mas caso a gente não evolua para uma acumulação aqui, a gente não está muito distante de estar no fundo. Não estamos muito distante e a gente precisa levar isso em consideração, pessoal, tá bom? Dentro do MACD, nós já estamos nos mesmos níveis do ciclo passado.
Historicamente, nós sempre vamos um pouquinho abaixo do ciclo anterior, que foi bastante até. Se a gente pega a mesma estrutura para o PPO, no gráfico de 2 semanas, a gente ainda tem margem para cair. Mas isso aqui pode lateralizar e validar essa queda onde a gente precisa. Porque se você pegar aqui, ó, o fundo que a gente formou aqui em 2022, olha onde que o PPO estava. Se você traça uma linha aqui na linha azul onde o PPO estava, olha onde nós estamos agora. É muito similar. Então, se a gente só consolida aqui no Bitcoin, né, a gente só, né, fica de lado, isso seria sim um range acumulativo. Porque, lembre-se, a zona estrutural 56, ela já não está muito distante e as baleias se antecipam. Se você pegar aqui atrás, você vai ver que a gente cai. Olha que interessante. Olha, cara, isso aqui é maravilhoso. Olha que interessante aqui, ó. Se você pega aqui esse range aqui, ó, lá no fundo do Bitcoin, ó. Lá no fundo, aqui, ó. Lá no fundo também, aqui, ó. Aqui, ó. Presta atenção nisso, pessoal. Aqui, ó. Se você pega aqui, ó, no fundo aqui, ó, lá ele, no fundo aqui, ó. Aqui, ó. Primeiro fundo aqui. E se você pega aqui agora, você vai ter um parâmetro. Agora, se você pega, olha aqui atrás, ó, a linha azul, tá bom? A linha azul estava aqui. A linha azul estava aqui. A linha azul estava aqui. E a linha azul aqui nesse ciclo, cara, ela tá aqui em cima também, ó. Ela tá em cima. Então, se a gente tiver alguma eventual queda no Bitcoin, ela não vai ser muito maior do que ela está. Lembre-se, a zona estrutural, ela começa em 56. Pô, de 60, 59 para 56 para acertar milimetricamente o ponto do Bitcoin, cara, isso não é nada. Se acontecer algum evento atípico, que ele dê uma beliscada mais para baixo, é zona de all-in. Mas a gente não tá distante desse fundo. Se é que a gente não tá evoluindo para uma acumulação, a gente vai acompanhar ao longo da semana. É possível sim, tá? A estrutura não mente. É possível da gente estar aqui, ó. A gente vai vir aqui, ó, pro secundário teste. Perder a mínima. Secundário teste. As soul. Que seria o que muita gente chama de spring. Na verdade, o que o Wyckoff chama de spring, de captura de liquidez. Estopar todo mundo. A depender dessa intensidade, olha a escalonada de queda aqui, ó. Se cair em zigue-zague, isso vai ser caracterizado uma acumulação, pessoal. E a gente não pode ignorar se existe uma possibilidade, levando em consideração que o PPO ele já nos aponta níveis de fundo, independente de outros fatores. Você tem zonas de suporte aqui, ó. Zonas de isso aqui tudo é uma zona de suporte. Aqui atrás não, 74 não era. Aqui é uma zona de suporte, tá bom? O PPO, ele também aponta em todos os fundos que o mercado fez de mínima, que foi, né, uma zona seguida de consolidação. E aí o PPO caiu um pouco mais com o Bitcoin consolidado. Então aqui a gente pode estar vivenciando esse mesmo parâmetro, porque a gente chegou exatamente nos níveis que chegou no ciclo passado, que chegou lá em 2018, que chegou lá em 2015. É o mesmo nível do PPO, que vem mantendo uma estrutura. Ele vem mantendo o mesmo padrão de fundos aqui, ó. O mesmo padrão. Então a gente pode apenas consolidar e validar esse fundo. Se a gente pegar um gráfico semanal mesmo, tá bom? E a gente pegar milimetricamente, a gente vai ver que a gente também não tem muito mais o que cair, pessoal. A retração estrutural se dá em 56? Pô, se dá em 56. A dominância tá elevada? Pô, tá elevada. A taxa de juros tá elevada? Tá elevada. O S&P tá com risco de queda? Tá com risco de queda. Mas o Bitcoin pode ter chego em zonas de acumulação. Eu não estou dizendo que ele não vai perder o fundo, a expectativa ainda é que perca para validar a estrutura, validar o último topo, que vai dar o gatilho da reversão. Mas, se a gente estuda milimetricamente, PPO, MACD, sabe, RSI, a gente vê que o RSI também chegou em níveis de sobrevenda. E isso só acontece a cada 4 anos, isso não pode ser ignorado. Eu não posso olhar para esse cara aqui que a cada 4 anos chega em nível de sobrevenda e falar, nós vamos cair mais. Eu não posso fazer isso. Porque a gente pode estar diante de um fundo, diante dos nossos olhos. E a gente precisa pensar em compras nesse momento.
A gente precisa comprar nesse momento, porque se a gente tem mais gatilhos que favorecem compras, né? Pô, a retração tá muito em cima, o RSI já tá em nível de sobrevenda, o 2 semanas não tá tão distante. Deixa eu até ver aqui quanto que tá aqui o 2 semanas, tá em $50 mil, mas o histórico no 2 semanas a gente chegou nos mesmos pontos do ciclo passado, nós estamos nos mesmos pontos, pessoal. Isso não pode ser ignorado. Não podemos ignorar esses pontos que está acontecendo. Aqui, mesmo que a gente vá perder esse fundo futuramente, é uma zona de compra absoluta, pessoal. É uma zona de compra. Eu já falei isso, eu já postei. É DCA, é zona de compra, é buy zone, pessoal. Claro, para ficar mais perfeito, a gente poderia perder os 60, que é a expectativa, e bater no primeiro nível de FIBO. Isso seria perfeito. Isso traria mais, como é que pode dizer, mais fatores que favoreçam a um fundo. É verdade, mas o gráfico diário pode estar evoluindo para um range acumulativo. Então prestem atenção, pessoal, nesta movimentação, como ela vai ser formada. Prestem atenção, porque se isso aqui for uma acumulação, em qualquer momento isso aqui explode depois que a gente vier aqui embaixo. A gente vai ter que vir aqui embaixo para validar essa estrutura, vai ter que estopar os comprados. E se a gente cair desta forma assim, mais ou menos, né? Mas não cair veloz, não cair com volume de venda, isso vai ser caracterizado pela fase B, e depois a fase C a gente sabe que é uma explosão de preço. Então é possível, tá bom? Vamos acompanhar durante a semana, mas é possível que a gente esteja vivenciando um padrão de acumulação aqui. E se é possível, caras, a gente compra. Preferencialmente em zonas de liquidez, então abaixo dos $65 mil, que foi minha primeira compra. Eu vou olhar com muito carinho, preferencialmente abaixo dos 62 e eventualmente abaixo dos $60 mil. Mas Samuca, você falou que isso aí era uma retração psicológica, sim, 50% do preço, mas ela veio confluída do semanal em sobrevenda. E como esse semanal em sobrevenda não é um fator que acontece a cada 3 dias, e sim a cada 4 anos, a gente compra. A gente não vende. Por mais que exista a possibilidade de ir para baixo, esse contexto acaba sendo mais importante do que ficar olhando para baixo. E se os 40 não vir? Eu não sei se vai vir. E se não vir? Porque eu não sei se vai ter pivô, porque se for uma acumulação, a gente não vai ter um pivô de baixa. E se existe, mesmo que ainda não seja 70% ou 60% comprovado uma acumulação, mas se existe uma possibilidade agora, nesse contexto, da gente evoluir para uma acumulação, que seria ali aquele reteste de fundo sem continuação, triscar, a gente precisa olhar para compras com carinho. Então, você vai esperar que vá nos 40? Não, a gente vai comprar desses pontos para baixo. A minha compra foi em 65, eu estou satisfeito com a minha compra. Mas se for a 62 ou a 60, eu vou comprar mais. Se ele triscar no primeiro nível de FIBO, eu vou comprar muito mais pesado. Se ele fizer um bear trap, né, deixar aquela agulhada e voltar, eu vou comprar também. A gente tem que pensar em compras, e eu não estou mais falando de compras de 15%, não, de 65 mil dólares para baixo, eu já considero ali pelo menos uns 60%, 60% a 70%. Eu já estou considerando isso, por quê? Porque o risco aumentou consideravelmente para uma acumulação devido aos outros fatores. RSI extremo, como só vai a cada 4 anos, o PPO ativando pontos de fundo, o MACD ainda não tem um parâmetro, mas o PPO ativando sempre o que bateu nos fundos passados naquela região simbolizou uma consolidação de acumulação. Então a gente tem a estrutura do PPO, tem a estrutura do RSI, o diário em sobrevenda já não está mais tão distante, está em 59, pode até subir. Então se os fatores começam a favorecer para uma acumulação, eu vou ficar olhando para baixo? Não, eu vou comprar. Eu vou comprar. Não estou dizendo, mais uma vez, que a gente não vai voltar aqui embaixo. Não, pelo contrário, a gente precisa validar essa estrutura. Só que em fechamento, preste atenção nisso daqui. Em fechamento, em fundos, né? O fundo é aqui, 65. Então, se a gente fechar um gráfico semanal aqui embaixo,
eu valido esse topo. E a partir do momento que eu romper esse topo, a tendência virou para uma alta verdadeira. Tá bom? Então não esqueça disso. Não se dá em pavis, se dá em fechamento de candles. E a gente vê que a gente teve um pavio de absorção aqui, ó, que levou... Esse pavio ele é maior do que o corpo do candle. E a gente não discutiu muito sobre isso, né? O pavio é maior. E da última vez que isso aconteceu, né? Aqui nem chegou nisso, né? Aquilo é um pavio comprador. A última vez foi aqui. Mas aqui foi muito rápido, a gente formou uma semaninha e marreta para baixo. Mais uma vez, a gente estava no vazio aqui, ó. O contexto, né, que a gente for ver de toda essa estrutura é diferente, porque a gente está aqui também em cima do topo anterior. A gente está em cima do topo anterior, pessoal. Será que isso aqui não seria um pullback para o mercado estourar? Será se botar um gráfico de 3 meses aqui, ó? Olha onde a gente bateu. Olha o gráfico de 3 meses, pessoal. Olha isso aqui, ó. Olha isso, pessoal. Olha isso. Olha isso. Isso é um suporte perfeito. Aqui diante dos nossos olhos. E um suporte você vende? Não. Você compra. Você compra suporte. Claro, no passado, né? Essas movimentações, elas demoraram, por exemplo, aqui a gente parou muito antes e a gente voltou aqui nesse range, certo? Aqui a gente ficou distante ainda, houve pivôs de baixo, mas aqui a gente caiu reto, a queda foi mais verticalizada, então o fundo ele pode ser mais rápido também. Pode ser que muita gente espere um período extenso de acumulação, e se de fato tivermos, porque a gente já bateu no semanal em sobrevenda, talvez não seja assim como a gente espera. Então, se existe uma probabilidade, uma possibilidade da gente estar evoluindo para uma acumulação, a gente precisa olhar para compras. Eu já falei disso por um tempo e eu reitero. Tem outro gráfico que também é bem interessante, que é o gráfico de 5 dias, que se a gente pegar o contexto, a gente começa a fazer divergências, pessoal. Divergências. Repare que aqui atrás a gente fez o mesmo movimento. O mesmo movimento, forma um fundo, consolida. Esse fundo foi formado com o RSI em 25, tá bom? Foi mais ou menos um parâmetro aqui no gráfico de 5 dias, ó. 25 aqui em 2018, 25 aqui em 2022 e aqui a gente praticamente bateu 25, bateu o que? 27. Mas foi mais verticalizado. E a gente passou por um período de acumulação curta aqui, ó. Depois que a gente bateu aqui nesse período, aqui a gente passou por um período mais longo, é verdade. Porque não tinha nenhum parâmetro de acumulação, nenhum interesse institucional. Aqui no momento que a gente está agora, já é um pouco diferente. A gente não pode ignorar esses RSIs, pessoal. Não podemos ignorar. Agora, dentro do gráfico de 5 dias, está acontecendo algo aqui bem interessante. Que é o quê? A perda de força vendedora. Isso não aconteceu em nenhum momento, senão agora. É a primeira vez que a gente vê que nesses níveis aqui, ó, a gente começa a diminuir a força vendedora. E geralmente quando a gente começa a diminuir, ou nós estamos muito perto do fundo, ou nós estamos no fundo. Entende? Dentro do PPO, melhor ainda, porque a gente já está praticamente virando para verde. Praticamente virando para verde. E isso não pode ser ignorado. Mas Samuca, a gente tem margem para cair? A gente tem margem para consolidar o PPO e o MACD cair, mas a estrutura estar sendo de acumulação. Porque diferente daqui de trás, pessoal, olha o contexto que foi formado aqui, ó, dentro de um vazio. E olha o contexto que a gente tem dentro de padrões de suporte. Isso aqui, pessoal, pode estar sendo uma acumulação. Podemos estar diante de uma acumulação diante dos nossos olhos. Não vamos fechar os olhos para isso, pessoal. Deixa eu até botar o gráfico de 3 dias aqui. Gráfico de 3 dias. Olha isso daqui, ó. Olha isso aqui que bonito, cara. Se a gente estivesse numa bandeira, já era pra gente estar correndo. Já era pra estarmos correndo. Como foi aqui, ó. Era pra gente estar, ó. E não é o caso, pessoal. Não é o caso. Então, se o contexto
né, juntando RSI, MACD, PPO, aponta uma possibilidade de a gente estar acumulando, a gente tem que olhar para essa queda aqui, ó, tá? Se for lenta, gradual, voltando aqui, isso aqui vai se evoluir para uma acumulação. E talvez mais rápida do que a gente imagina. Então, olhe para esse movimento com carinho, para essa queda, esse reteste, essa busca de liquidez, esse stop que vai acontecer ali embaixo. Porque se vier sem volume, se vier lento, se vier devagar, isso aqui vai estar sendo uma acumulação. E aí daquele que não tiver comprado, porque aí o mercado vai explodir. Então, olhe com carinho esses dias, acompanhe, sabe? Porque já estamos em zona de compra. Existe a expectativa de ir nos 50%? Existe. Mas o 38 é logo abaixo dos 59, que é 57 mil dólares. Não vale a pena correr o risco de ficar fora do mercado se já estamos em sobrevenda, se o PPO já ativou pontos, gatilhos de compra. E para mim a gente vai nos 62, pelo menos nos 62, para validar essa estrutura. Dentro do gráfico semanal, teria que fechar uma semana abaixo de 62. Mas o risco de acumulação começa a aumentar consideravelmente olhando para essa estrutura, porque a gente já está bastante dias aqui e quanto mais dias de lado a gente ficar, a partir de agora, maior a probabilidade dessa acumulação. Então a gente está com 50% de probabilidade de ser uma acumulação. Esse 50% ele vai se aumentar a cada dia. Se a gente ficar mais uns 10, 15 dias aqui, provavelmente isso aí já vai para uns 80% de probabilidade. E se a probabilidade fica a favor de acumulação, mesmo que o S&P caia, pode ser apenas para manipulação, porque muita gente pode olhar para o S&P caindo e shortar o Bitcoin, acreditando que ele vai cair mais, mas já são zonas de interesse. E se são zonas de interesse, a gente faz igual as baleias, a gente compra. O catalisador que me fez olhar para esse quesito é este candle aqui, do dia 6 de fevereiro. Ele é muito importante, porque não foi o que aconteceu aqui, ó. Não foi um candle forte como foi ali. Isso chamou a minha atenção. E ali foi no gráfico diário, não foi no gráfico de 3 dias. Foi o gráfico diário, isso não aconteceu aqui, ó. Não foi o que aconteceu aqui. Não foi um candle de força no gráfico diário aqui, ó. Não foi. O contexto foi bem parecido, é verdade. Mas o contexto é muito parecido com esse, ó. Candle de força. Tá vendo? Lá no fundo, que também foi um sobrevendo do gráfico semanal. O contexto tá muito parecido com aquele fundo ali, ó. Olha esse candle de força. Se existe um candle de força, isso é um candle institucional. Se isso é um candle institucional, existe interesse de acumulação aqui embaixo. Então sim, ele vai vir estopar todo mundo. Esteja atento para como essa movimentação vai acontecer. Porque se for e voltar, aí o mercado estoura depois. Não queira estar desembarcado se isso vier a acontecer. Para mim, abaixo de 65 mil dólares é compra absoluta. Não fique de fora. Não queira, não vou ficar 100% de fora. Cara, não. Não faça isso. Compre, porque nós já temos vários gatilhos que nos apontam para estarmos ou em fundo ou muito próximo da região de fundo, inclusive retração estrutural. E se isso está começando a acontecer, se isso está começando a mostrar pra gente que é possível, a gente compra, a gente não fica de fora, a gente compra. Te vejo em breve.